Para começar, eu vou começar explicando por que eu estou aqui, o que aconteceu para eu vir aqui falar com vocês e contar um pouquinho da minha história. Eu nunca me dei muito bem na escola, assim. Para falar a verdade, eu sempre odiei muito ir para a escola. E para ilustrar para vocês o porquê que isso aconteceu, eu era esse garotinho aqui, ó, esquisitaço, meio nerd. Eu tô bem arrependido de ter colocado essa foto aqui, para falar a verdade. Mas, enfim, além do bullying, é claro, que sempre rolou, a minha dificuldade maior na escola, na verdade, era conseguir acompanhar as aulas. Não porque elas eram difíceis, mas porque elas eram muito fáceis para mim. Eu sempre achava que eu estava desperdiçando meu tempo e sei lá o que eu estava fazendo ali, sabe? Eu preferia muito mais dormir ou levar o travesseiro para a sala. E isso, no ensino fundamental, no médio, foi meio que sempre assim. Até que os professores sacaram que eu era superdotado. Então, realmente não fazia sentido eu estar ali acompanhando todas as salas. É por isso que, para mim, era sempre tudo muito fácil. Eu lia o quadro, escutava o que o professor tinha falando, tudo certo, seguia em frente. Assim, eu realmente não conseguia me conectar muito. E aí, depois que descobriram que eu era superdotado, me levaram para o projeto de altas habilidades do GDF, e aí foi muito legal. Lá a gente realmente trabalhava por projeto, assim, então os professores que estavam lá, eles na verdade eles eram monitores, eles estavam ali para te ensinar como é que você fazia uma pesquisa e como é que você desenvolvia o projeto que você estava pesquisando. O que era muito bom, porque você não precisava ficar estudando matemática a fundo, ou geografia, história, etc. Você só ia e viu que você precisava aprender para executar o projeto, e fazia muito mais sentido. E depois disso, eu comecei a gostar de ir para a escola de novo, só quando eu fui fazer robótica. Tipo aqui, quando eu estava fingindo que eu era Homem de Ferro. Foi muito legal esse período. E aí, na robótica foi muito bom, porque eu participei de Olimpíadas de Robótica, participei de Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, participei de várias coisas assim com essa equipe de robótica, e foi muito legal. Só que, nesse momento, eu comecei a perceber que era muito mais divertido namorar, andar de skate e eu jogar RPG do que ficar brigando com a coordenação da escola para manter a robótica na minha grade. Por mais que eu tivesse ido para o ensino médio e a robótica fosse alguma coisa para o fundamental. E aí, fui meio que deixando largado. Só que nesse momento, depois do ensino fundamental, assim, eu comecei a perceber que educação fazia muito mais sentido para mim, eu aprendia muito mais quando eu estava descobrindo junto com o professor o que eu estava fazendo. O problema não é que o professor não tinha resposta. Essa era a coisa boa, porque a gente descobria junto o que era para ser feito, o que precisava saber para acontecer e fazer o projeto rodar. E aí, beleza, segui para o ensino médio, e no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio do GDF, que foi o Brasília Sem Fronteiras. Eu sou esse daqui, ó. Não dá para ver minha cara, mas eu estava doido para ficar lá ilegal e, sei lá, vender taco. Era muito mais divertido. Por sorte, deu tudo errado. E aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para terminar o ano letivo. E lá, o que acontecia? O projeto ele era todo focado em empreendedorismo e liderança de comunidade. Então, era muito puxado, era um currículo que você tinha palestra assim, quase todo dia da semana, você tinha as aulas todo dia da semana, você tinha que fazer texto e fazer resenha de texto todo dia, assim. E aí, ele era primeiro montado com empresas tradicionais, né, um modelo de empresa tradicional. Depois, a gente passou pelos Fab Labs, que é onde você tem um pouco mais das empresas que estão começando e prototipando soluções. E depois a gente foi ver o modelo de startup. Quando a gente começou a ver o modelo de startup, eles soltaram a surpresa de que, na verdade, a gente tinha que criar uma startup e aí, no final do projeto, apresentar, tipo, num Shark Tank, assim. E aí, puta, foi genial, minha cabeça explodiu. Eu tinha a barreira da língua, eu tinha que estudar pra caramba. Eu realmente estava bem perdido, o que foi uma novidade para mim. Eu tive que aprender a estudar. E fez muito sentido, assim. Então, o intercâmbio foi muito legal por causa disso. E, assim, sério, se vocês têm alguma oportunidade de fazer intercâmbio na vida, façam. Só faz. Esquece qualquer coisa que você tem aqui, só faz. É muito, muito importante. Você vai voltar outra pessoa, assim. Só que aí eu voltei e eu vi isso, que eu estava aprendendo coisa demais, né? O ensino ele é feito para pegar uma caralhada de conteúdo, enfiar na sua cabeça e falar boa sorte. E isso não fazia mais sentido para mim. E eu comecei a matar a aula. Eu descobri o grande prazer que é matar a aula. E piorou o suficiente para no terceiro ano, por uma leve falha de comunicação, rolou uma greve. Só que só eu participei da greve. E aí eu quase reprovei por falta. Mas deu tudo certo, assim. Consegui, fui, formei, beleza. Terminei o ensino médio. O que foi muito legal nessa época é que, quando eu terminei o ensino médio, eu consegui ir para o UNB direto. E aí, na faculdade,
é outra coisa, né? Tipo, é outro mundo, assim. Você realmente vai pegar umas matérias específicas, não é que você vai estudar exatamente o que você quer, mas você vai pegar as matérias específicas do seu curso. Você não tem que ficar, sei lá, vendo Física 3 para calcular o arroba do boi gordo. Não faz sentido. E foi muito legal, assim. O que aconteceu quando eu entrei na UNB, eu tenho que dar uma pausa aqui e voltar um pouquinho para vocês entenderem o que vai congruir em largar a UNB. Eu sempre trabalhei desde muito novo, assim. Eu tinha uns 14, 15 anos quando eu comecei a trabalhar. Eu fui fazer arco e flecha com um Bower que tem aqui em Brasília. E aí, desde então, eu comecei a empreender. Eu fui para o intercâmbio, voltei, e ele era focado em empreendedorismo, então eu voltei e eu queria fazer o quê? Eu queria ganhar dinheiro, eu queria empreender mais. Só que ou você empreende direito, ou você faz faculdade. E aí eu ficava muito nesse duelo, assim, de tipo, tá, beleza, eu vou fazer faculdade, eu vou me formar, eu quero fazer isso. Eu pulei por uns 2 cursos de finanças, assim, eu fiz gestão do agronegócio e depois eu fiz contabilidade. E aí eu percebi que realmente para dar certo, para ter sucesso, eu tinha que fazer como todo bom startupeiro. Aí eu larguei a faculdade. Na verdade, eu nem larguei a faculdade, eu fui largado, o que foi muito mais fácil porque eu não tinha que explicar para os meus pais que eu desisti da faculdade. Eu tinha que explicar para os meus pais que eu era burro. Então era muito mais tranquilo fazer isso. Mas foi ótimo, assim. Depois que eu larguei o UNB, eu consegui realmente focar na empresa. Eu realmente fui lá, abri CNPJ, aluguei minha loja no Asa Norte. E aí ali eu consegui focar mesmo no que eu precisava aprender como maker. Então eu fui melhorar minhas habilidades de serralheria, de marcenaria, eu fui aprender fabricação digital principalmente. E daí em diante começou a ir tudo bem. Porque eu estava aprendendo exatamente o que eu precisava, estava ganhando dinheiro, estava conseguindo fazer minha empresa funcionar, só que ainda faltava alguma coisa, sabe? Tipo, faltava um pouquinho do embasamento teórico. E aí eu percebi que era melhor eu voltar para a UNB e fazer, e na verdade estudar o que eu realmente gostaria. E aí eu fui lá, fiz vestibular, beleza, passei para artes visuais, licenciatura no noturno, porque para estudar artes visuais na UNB de noite só tenho licenciatura. E eu entrei jurando de pé junto que eu nunca ia entrar numa sala de aula para dar aula. Nunca. Por que eu vou ensinar as pessoas? Sabe? Eu só quero pegar as matérias práticas, as de licenciatura eu dou migué e sigo em frente. Não deu 2 semanas, eu estava lendo Paulo Freire e falei, puta merda, educação é genial, é sensacional. E ela, na verdade, é sensacional porque ela não tem nada a ver, ela não está diretamente ligada com o que a gente tem na escola, com o que a gente tem em sala de aula. Né? Que é aquele sistema vertical de que o professor sabe de tudo, você só é uma caixa aberta, ele vai enfiando conteúdo lá e segue em frente. Assim. Na verdade, não é isso. A educação está muito mais relacionada a você construir conhecimento do que reproduzir esse conhecimento. E aí, pesquisando sobre a educação e etc., eu fui conhecer vários teóricos da educação. Né? A gente tem aqui o excelentíssimo Paulo Freire, a gente tem a Ana May Barbosa, a gente tem o John Dewey, que é o pai da educação mão na massa, é ele que vai trazer todo esse conhecimento maker que a gente tem em sala de aula, é desse cara aqui. Mas hoje eu vou contar para vocês a história desse bigodudo maneiro aqui, que é o José Pacheco. Queria que esse cara fosse meu tio. E esse José Pacheco, ele foi coordenador da Escola da Ponte por 28 anos. A Escola da Ponte, para quem não conhece, ela é uma escola em Portugal, e ela pega todo o status quo do ensino tradicional e quebra. Ele pega esse ensino tradicional e joga fora. Assim, ele fala, isso aqui não serve para nada. Ele bota de canto e fala, beleza, a gente vai fazer outra coisa. E ela é uma escola muito diferente porque ela não tem série, ela não tem turma, ela não é tipo do 1º ao 4º ano. Na verdade, toda a escola é baseada em aprendizagem por projeto. Então, os alunos que tem lá, você pode ter um aluno de 12 anos, junto com a equipe de 17, junto com um cara de 9, e algum professor monitorando isso, e esse professor, na verdade, ele vai estar lá para guiar esses alunos a chegarem no resultado do projeto. E é muito incrível porque dá autonomia muito grande para os alunos, e dá autonomia muito grande para os professores e para os pais desses alunos que tem que ser muito presente na escola. E como é que esse cara chegou nisso, né? O seu Zé? Ele chegou nisso porque ele deu aula do magistério até a graduação. E ele sacou que todo o ensino, toda a estrutura de ensino estava baseada em reproduzir conteúdo e não construir conhecimento. Ela estava baseada em você pegar tudo que já foi feito e dito por alguém e colocar de novo na cabeça de alguém para essa pessoa decorar e seguir para o vestibular, fazer o vestibular e esquecer tudo aquilo. Que foi o que aconteceu, eu imagino, com boa parte de vocês. Se vocês lembram de alguma coisa que vocês mantiveram do ensino fundamental, eu estou de cara e vocês mandam bem. Mas aí ele foi e criou essa Escola da Ponte. E é muito legal também porque o protagonismo do aluno não está só na parte dos projetos, não está só na parte da educação.
o código de conduta da escola inteira ele é feito no começo do ano por todos os alunos, coordenadores e professores do colégio. E aí eles seguem do começo ao final do ano, à risca esse planejamento, porque foram todos eles que fizeram. E se eles acham que tem alguma coisa errada, eles mudam. Eles entram, sentam na democracia e conversam sobre isso. E é irado, assim, porque foi aí que eu comecei a entender, com esses teóricos, com esses revoltados da educação também, que a educação está muito, muito, muito longe do que a gente tem na sala de aula. E aí eu comecei a me apaixonar. Porque o que acontece? Eu fui no Google e coloquei sala de aula 1800, aí apareceu essa foto aqui, eu falei, é isso. E aí o ponto que eu ia fazer é que não mudou nada da sala de aula que, sei lá, meu avô teve aula, para a sala de aula que a gente está tendo hoje em dia. Na verdade, mudou. A gente perdeu o esqueletinho e agora tem um mapinha do Brasil colado com durex, no máximo. E esse é o problema, porque as coisas continuaram sempre na mesma. E isso me incomodava muito. Por isso que eu passava na frente da escola e eu dava dedo para ela, porque eu não aguentava mais isso. Só que quando eu comecei a perceber que tinha esses teóricos da educação e todos eles estavam trazendo toda essa perspectiva de metodologia ativa e outras coisas para a sala de aula, eu comecei a perceber também que as escolas de ensino básico também estavam fazendo isso. Você tem um monte de escola hoje em dia que está trabalhando com metodologia ativa e makerspace dentro de sala de aula. O que é muito legal. Claro, você vai ter um monte de escola aí que vai estar colocando uma prateleira de tinta, um monte de palito de colé, uma pistola de cola quente e falar, isso aí é sala maker, vamos lá. Mas você tem instituições muito sérias que vão estar trazendo impressora 3D, que vão estar trazendo CNC router, ou então cortadora laser, para colocar na mão de crianças de 9 anos de idade. Isso é sensacional, sabe? Faz muito mais sentido você explicar ótica, por exemplo, que é um conteúdo de física, com a cortadora laser, que é basicamente um sabre de luz computadorizado, do que ficar explicando ótica com slide, se muito tiver slide, saca? Se não tiver o conteúdo só no livro. Não tem nada mais maneiro que você fazer isso com esse tipo de máquina. Então, eu comecei a perceber essa coisa no movimento na educação básica, e, ao mesmo tempo, na educação do ensino médio, eles também começaram a fazer isso. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem agora o novo ensino médio. Estão fazendo propaganda pra caramba do novo ensino médio. E aqui vale eu dizer que o novo ensino médio ele não é um projeto de agora. Ele está acontecendo apesar desse governo. Mas o novo ensino médio ele é um projeto que vem desde 2007 ou 2013 com a proposta de reformulação do ensino médio. Porque eles começaram a perceber que não adiantava nada assim, você ter um monte de conteúdo, você pegar os alunos, enfiar um monte de conteúdo, fechar com a fita durex, mandar para o mundo e dizer, parabéns, você está formado, vai lá e vive a sua vida. Na verdade, não é isso que acontece. Quando você fecha o ensino médio, você não sabe de nada. Você sabe passar na prova, se conseguir passar. Porque é uma baita de uma prova difícil, inclusive. E aí, na reformulação do novo ensino médio, eu não sei se vocês já estão sabendo como é que funciona, eu vou explicar rapidão, só para vocês sacarem, e aí eu sigo em diante. O novo ensino médio está funcionando com 60% de base comum curricular, então você vai ter as matérias que você já estava tendo antes, tipo história, português, matemática, e 40% desse tempo ele está sendo de itinerários formativos e projeto de vida. Os itinerários formativos, eles são basicamente umas matérias diferenciadas. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, tem essa plataforma muito legal, que é da base de itinerários, vocês podem procurar. Ela faz tipo, uma coletânea gigante assim, de itinerários formativos que tem disponíveis no Brasil inteiro. Eu trouxe aqui 2 só para explicar para vocês como é que estão funcionando os itinerários formativos. O primeiro deles que eu vou falar é o de Física na Prática. O de Física na Prática ele é um itinerário que foi desenvolvido pelo pessoal aqui do 100.804 do Recanto das Emas. É uma das escolas piloto que está tocando o novo ensino médio aqui no GDF. E essa proposta de itinerário ela vai trazer mini laboratórios de física para a mão dos alunos. Então, os alunos, ao invés de estudarem refração ou, sei lá, fluido de líquido, sei lá das quantas, eu não sei física, desisti disso já. Eles, ao invés de estudarem isso através dos livros e das apostilas, eles vão estudar isso na prática. Eles vão fazer os experimentos, anotar os resultados e colocar o que eles entenderam. Claro que tem um material teórico para dar um embasamento, para dar um apoio, mas esse não é o foco. O foco é o aluno fazer, colocar a mão na massa. Outro itinerário muito legal aqui que eu trouxe também para dar um exemplo de como é que eles estão funcionando, foi a História na Tela do Cinema. E esse itinerário ele é da Secretaria de Educação do Paraná, e o que ele vai fazer é que ele vai ensinar História da Arte, ele vai ensinar artes visuais, cênicas, etc. Ele vai ensinar língua portuguesa,
através de filmes históricos. Ele vai ensinar história e geografia também através de filmes históricos, filmes de época, ou então filmes de guerra, que realmente vai contar aquela história de uma maneira mais ágil, mas que os alunos conseguem pegar as informações importantes para eles passarem na prova no que for necessário. Tá vendo? É genial o novo ensino médio. Claro, obviamente, tipo, você vai ter um monte de falha no novo ensino médio, né? Você vai ter, assim, problema com a implementação do novo ensino médio, o novo governo que está tocando o novo ensino médio não tem a menor ideia do que está fazendo. As provas, tipo PAS, vestibular e Enem, eles vão demorar muito para se adequar a como é que você avalia uma pessoa que estudou história através de um monte de filme, com uma pessoa do colégio particular, por exemplo, que teve 3 horários a mais de história mesmo. Né? Tipo, como é que você avalia esses dois contrapontos? Mas hoje eu vou usar só como oportunidade para elogiar o pessoal do Movimento pela Base, né, que foi quem começou realmente o movimento pelo novo ensino médio, e os coordenadores e professores da escola pública. E é muito bom poder dizer isso porque eu vim da escola pública. Né? Eu vim de uma baita escola pública, assim, era a melhor escola pública que tinha no GDF. E ainda assim era uma merda. E era uma merda porque, para mim, se eu levasse mochila, eu estava levando o travesseiro dentro da mochila, porque ficava muito mais confortável de carregar. Enquanto eu tinha colegas do meu lado que estavam correndo muito para conseguir estudar e passar nas provas do colégio. Né? Então, não faz sentido. Assim. Isso era muito bom para mim, que sou superdotado, e sempre consegui levar as coisas como se eu não ligasse para nada, só que é um sistema completamente falho. Ele não faz o menor sentido a gente continuar com isso. E, finalmente, a gente percebeu isso. Né? A gente percebeu que a gente tem que largar a porra da educação, desculpa, a gente tem que largar a educação dominadora e a gente tem que começar a trabalhar com a educação libertadora. Vocês acharam que eu não fosse citar Paulo Freire, né? Eu citei, tá vendo? Mas o que acontece? A educação libertadora ela vai trazer justamente esse quesito de construir conhecimento. Você vai parar de só reproduzir o que os outros te disseram e o que os outros te enfiaram na cabeça, chegar na prova e esquecer tudo. Né? E aí os itinerários formativos eles vêm para isso. E a outra parte muito bonita disso é que eles vão trazer o protagonismo também para o aluno. Eles vão tirar um protagonismo um pouco do professor. Obviamente, os professores ainda vão estar lidando e guiando toda a turma, mas ele vai trazer para o aluno o poder de escolha do que ele quer fazer para a vida dele. Isso é genial, assim, é o que a gente precisa, é simplesmente mágico. E além dos itinerários formativos, eles também têm a parte de projeto de vida, que foi quando eles se ligaram que não adianta nada você saber muito sobre tudo e nada sobre si mesmo. Você vai, beleza, você sabe calcular a massa do Sol com a laranja caindo ao meio-dia. Que ideia merda! Caralho, de que adianta você saber disso se você não sabe o que você quer fazer depois de você formar? Se você quer fazer faculdade, se você quer ir para a faculdade, ou se você quer só tentar uma vida profissional. Isso não tem o menor cabimento. Então, os itinerários formativos eles são legais por causa disso. E o novo ensino médio ele é muito bonito nesse quesito do projeto, porque ele vai trazer exatamente isso, e ele está fazendo com que as escolas passem de ter a sala de aula com o senhor esqueleto para salas de aula makers, para espaços que você vai explorar a criatividade, explorar a empatia, explorar a habilidade dos alunos de se virarem na vida. Esse daqui é o espaço maker da Casa Thomas Jefferson, lá incrível, se vocês puderem ir, vão lá, sensacional. E aí, o outro ponto que eu falei, que eu acabei de falar, do protagonismo, é que é muito bonito você ver o protagonismo funcionando, porque era isso que eu precisava. Eu queria que o Vitinho, mais novo, tivesse tido essa oportunidade de poder escolher o que ele quer fazer. Claro que eu teria escolhido tudo errado, e teria feito besteira, mas ia ser muito mais legal. E eu não ia ter que ficar dormindo na sala de aula, desrespeitando meus professores, ou então quase reprovando por falta. Né? Eu poderia só estudar o que eu queria, e aí eu ia para a escola muito mais feliz, ao invés de ficar matando aula para andar de skate. E essa questão do protagonismo, de você estudar só o que você quer e só o que você precisa, ela está muito linkada com o movimento maker. Eu não sei se tem mais algum maker por aqui, eu espero que sim, porque senão eu vou estar sozinho. Mas o que acontece é que no movimento maker você estuda só o que você precisa e de maneira autônoma. Você vai atrás do conhecimento, você pega esse conhecimento e usa para o que você precisa. Quem aqui nunca foi ver um tutorial no YouTube para descobrir como é que você faz alguma coisa? O último tutorial do YouTube que eu vi para aprender alguma coisa foi um moleque, no auge dos seus 10 anos de idade, me ensinando a colocar garrafão de água no filtro, sem derramar metade. E eu aprendi, deu tudo certo. Porque o moleque sabe, ele tem a manha, ele sabe fazer isso. E ele me ensinou, eu peguei e aprendi isso e apliquei para a minha vida. E é isso que o novo ensino médio vai trazer.
E é isso que a educação, em outros contextos, vai trazer também. O que foi muito doido foi que eu fui entender isso, apesar de eu ser maker há, sei lá, 15 anos, é que eu fui entender isso quando eu vim trabalhar no Instituto Me Viro, que é a ONG que eu trabalho hoje em dia. Daqui para frente muda tudo, gente. Esquece tudo que eu falei, vocês têm que focar nisso daqui. Porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, eu amo muito aonde eu trabalho e as pessoas com quem eu trabalho, porque é sensacional. E eu vim mostrar para vocês como é que a gente aplica o movimento maker efetivamente na educação, só que de uma maneira completamente disruptiva. Então, quando eu entrei no Instituto Me Viro, eu entrei para alugar uma máquina, e aí, alugando essa máquina, eu percebi que a máquina estava uma bosta, porque eu tinha uma máquina dessa na minha antiga empresa, e eu ofereci para o Marcos, o Marcos é meu sócio hoje em dia, eu falei para ele, então, eu posso arrumar a máquina, você quer que eu arrume a máquina? Ele falou, claro, vai lá. E eu arrumei a máquina, depois disso eu fui lá realmente cortar as coisas que eu precisava para entregar para os meus clientes, e aí veio a pandemia, né? A Nação do Fogo atacou e a gente está nessa merda meio que até agora. E o que é muito doido é que eu não consegui sair de lá. Porque logo quando começou a pandemia, eles estavam tocando um projeto de marcenaria para cegos, eu vou falar dele já já, mas eles me chamaram para tocar as face shields. E aí eu fui usar as minhas habilidades de maker para fazer sentido, para ajudar o mundo que a gente estava precisando de ajuda. A gente estava precisando fazer várias coisas para ajudar os médicos e os profissionais da saúde. Então, eu fiquei muito feliz. E depois disso, eu continuei no Me Viro como maker. Eu era especialista em prototipagem. Eles chegavam com um problema, eu ia lá e trazia ele para o mundo real. Eu fazia as coisas acontecerem. Só que deu tudo errado. E aí eu virei educador maker no Me Viro. E deu tudo errado porque se eu virasse para o Vitinho, de 16 anos, revoltado com a escola, só querendo saber de fazer dinheiro, andar de skate, namorar, e falar para ele que agora eu só quero saber de dar aula, ensinar as coisas para as pessoas, a gente ia brigar. Certeza que a gente ia cair na porrada. Mas o Me Viro, ele trouxe isso para a minha vida, de educador maker, e é muito doido porque o Me Viro ele é uma instituição social. A gente é uma empresa sem fins lucrativos e a gente trabalha com experiências educacionais. Como assim experiências educacionais, né? Bom, vou trazer alguns exemplos para mostrar para vocês e para vocês ficarem tão apaixonados pelo meu trabalho quanto eu sou. E o primeiro deles que eu falei foi de marcenaria para deficientes visuais, para pessoas com deficiência visual. E tem uma máxima que a gente usa sempre, que é nada sobre nós, sem nós. Então, como assim, né? Nada sobre nós, sem nós? Não adianta eu que aprendi marcenaria, vendo e fazendo isso há sei lá quantos anos, chegar para uma pessoa com deficiência visual e falar para ela, não, você vê, corta, mede e faz as coisas em diante. Isso não faz o menor sentido. Ainda bem que, seguindo essa máxima, a gente achou o seu Zumar. O seu Zumar é esse cara aqui, esse tio, ele é muito gente boa. E o seu Zumar, ele é um mestre carpinteiro cego. Ele é completamente cego, ele não tem nada da visão. E ele é um mestre carpinteiro porque ele chega num estado, desmonta uma casa, leva para outro estado e remonta essa casa. E se os assistentes dele estiverem fazendo besteira, ele ainda vai, coloca a mão assim e fala, isso aqui está errado, isso aqui é do outro lado da casa. E é muito doido ver isso porque ele sempre foi cego. E ele é marceneiro, ele é carpinteiro há 40 anos. Então, quem melhor para ensinar para esses deficientes visuais sobre marcenaria do que ele? Não faz o menor sentido eu tentar passar isso para eles. Ele é a pessoa mais adequada para fazer isso. E aí a gente foi desenvolver essa maleta aqui, essa caixa aqui de ferramentas. O objetivo deles era desmontar essa caixa, remontar ela, fazer os acabamentos para você conseguir travar os encaixes dela. E aí, além disso, a gente também mandou para eles esses kitzinhos aqui. Esses kitzinhos, eles são feitos para você montar uma caixa de som passiva. Depois vocês entram no Me Viro e aí vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, porque eu não pude trazer para cá e tal, enfim. Mas foi muito legal porque a gente trouxe para eles as noções de marcenaria que eles precisavam aprender para fazer o projeto. Eles aprenderam, curtiram o suficiente para que eles conseguissem ou ser contratados para lidar ou com marcenaria ou com alguma outra coisa. Eles aprenderam o suficiente para desenvolver um novo hobby. Seja isso como caráter terapêutico ou como realmente para tirar uma renda daquilo, etc. E é sensacional, sabe? É muito legal você trabalhar com tecnologia assistiva, tecnologia de ponta, de maneira assistiva para eles. Outro projeto que a gente fez, que também é muito legal, e esse faz mais sentido eu dizer aqui na Campus Party, porque aqui eu imagino que tenha alguém que entende programação ou que sabe o que é isso, mais ou menos, né? E
Quando você vai programar, você pega um computador, abre o Visual Studio ou qualquer outro software de programação que você esteja usando, e você começa a escrever seu código, você começa a pesquisar e começa a desenvolver os robozinhos, as outras coisas que você precisa desenvolver. Só que essa é uma realidade de privilégio. Essa é uma realidade que é disponível para eu e para todos vocês, porque a gente tem acesso a um computador. Só que isso não é a realidade para a maioria dos jovens brasileiros, ou para a maioria da população brasileira. O que eles vão ter é um celular. E aí o que a gente fez foi que a gente desenvolveu um curso de programação em Python online pelo celular. Então, todos esses jovens de abrigo, eles começaram a aprender programação direto do celular. Então, fazia muito mais sentido, era muito mais prático, e aí foi um trampo gigantesco, assim, porque a gente gravou um curso inteiro, a gente passou, sei lá, 8 meses gravando esse curso, depois disponibilizou de maneira gratuita para todos eles, e foi isso, e teve gente que realmente aprendeu programação. Só que, lembra que eu falei que não faz o menor sentido você saber muito sobre alguma coisa se você não sabe nada sobre si mesmo? A gente, como ONG, a gente trabalha por projeto. Então, a gente identifica um problema, entende toda a estrutura desse problema, e aí começa a buscar uma prototipação para esse problema, uma solução para esse problema. E aí, buscando essa solução, depois desse curso principalmente, é que a gente começou a perceber que o problema não era que esses jovens não sabiam programar. O problema é que esses jovens não sabiam o que eles queriam fazer para a vida deles. Eles não sabiam o que eles eram, eles não sabiam o que eles gostavam de fazer. E assim, todo mundo aqui já foi jovem algum dia, alguns ainda são, e você ter certeza do que você quer fazer para a sua vida é muito complicado. Você não tem ideia do que você está fazendo, você não tem ideia de para onde é que você quer ir, principalmente quando você é jovem, e você tem milhares de opções. O que é muito legal é que, percebendo isso, a gente foi e mudou o projeto. E a gente foi para a parte 2 desse projeto, em que a gente foi trabalhar com eles um pouco mais de projeto de vida. Que a gente foi ensinar para eles e trazer os questionamentos para eles de socioemocional, de quem vocês são, o que vocês querem fazer e por que vocês estão aqui. O que vocês estão aprendendo aqui com a gente. E aí a gente desenvolveu esse material pedagógico, que é o Guia do Futuro. Esse Guia do Futuro, ele é um material que vai trabalhar o projeto de vida com os jovens, só que, claro, como é um projeto do Me Viro, a gente podia esperar que não fosse nada só para você ler e beleza, aprendi, segue em frente. Né? Ele, na verdade, ele é um diário, ele é um caderno, ele é um negócio para você apoiar alguma coisa, ele é qualquer coisa que você quiser. Então, você rabisca esse caderno, você tem uma parte que você corta ele para montar alguma coisa fora dele. E é muito legal. E, além disso, obviamente, a gente tinha que trazer a parte do Me Viro de tecnologia e de mão na massa. E aí, para trazer isso, a gente veio falar com eles sobre fabricação digital, que é a parte de prototipagem que eu mais entendo, pelo menos, que é quando você vai explicar para eles todas aquelas máquinas que eu mostrei lá atrás, tipo a impressora 3D, a cortadora laser, a router CNC, a gente começou a explicar isso para eles. A gente trouxe um pouco desse conteúdo para eles, não só com o quesito de falar, existe esse tipo de tecnologia. Não, a gente foi explicar para eles o que é a 4ª Revolução Industrial, a gente foi explicar para eles como eles conseguem ter acesso a essas tecnologias e como é que eles conseguem usar essas tecnologias para mudar não só o contexto deles, né, para empreender ou para fazer artesanato, então para fazer como hobby, mas eles podiam começar a usar isso para se virar no mundo, para começar a fazer as coisas que eles precisavam. Então, com essa dificuldade que a gente tinha de ver o olhar deles, de entender o que eles queriam, de saber para onde é que eles queriam ir, a gente trouxe para eles a parte de fotografia também, além da parte de fabricação digital. E por que fotografia, né? Qual que é o melhor jeito de você entender o que uma pessoa quer ver, qual que é o olhar dela, qual que é a realidade dela? É com fotografia. É você sabendo o que ela vê todo dia, você sabendo o que ela quer ver, onde é que ela está mirando para olhar. E você entendendo isso, você começa a ter a percepção do que eles querem para a vida deles, e muito melhor do que isso é que eles conseguem ter essa percepção. Eles conseguem saber o que eles querem fazer. E aí, sabendo o que eles querem fazer, fica muito mais fácil deles se dedicarem a alguma coisa. Porque essa coisa que eles vão estar se dedicando vai fazer sentido na cabeça deles. Como não fez nunca na minha cabeça de Vitinho do ensino médio. E aqui, por exemplo, essa câmerazinha, a gente desenvolveu essa câmera aqui. Essa câmera, ela é uma câmera, ela funciona de verdade, ela é uma câmera pinhole. Ela vai trabalhar pelo processo de capturar a luz que está vindo do ambiente, gravar isso num papel fotossensível. E esse papel fotossensível é aqueles filmes de Polaroid. Então você consegue revelar na hora e você já vê o que você tirou foto. Claro que é um processo muito terapêutico, porque vai
dar erro algumas vezes, etc. Você vai ter alguns problemas. Só que você começa a se esforçar. E depois você pega a manha, que você consegue revelar a primeira foto, é sensacional, porque você fala, beleza, funciona. Então agora o que eu quero ver? O que eu quero fotografar? O que eu quero ter como foco da minha vida? Foi muito legal, assim. Essa daqui foi a oficina que a gente fez lá em conjunto com o Jovem de Expressão, que é um espaço lá na Ceilândia. Aqui são eles tirando fotos, né? A gente ensinou eles a montarem, eles vinham tipo nessas chapinhas aqui. Aí você desencaixava ela dessas chapas e montava na hora. E depois a gente saiu para fotografar todo mundo, assim. Então foi sensacional. Ainda bem que o Covid está acabando, o Covid-19, né? A gente já está em 2022, está acabando e a gente vai poder começar a voltar até essas oficinas. Me deixa muito feliz isso. A outra parte legal do Me Viro, um outro projeto legal do Me Viro, eu vou explicar para vocês, é essas oficinas de cocriação. Essas oficinas aqui, elas são boa parte de como o Me Viro cresceu, de como o Me Viro começou. E nessas oficinas eu acho que a gente binga todos os quesitos makers do movimento que a gente precisa bingar. Lembra quando eu falei da Escola da Ponte? E aí eu trouxe todo o quesito de que os alunos eles vão trabalhar por projeto, eles vão trabalhar e resolver um problema em questão? Dessa vez, nessas oficinas, quem traz o problema é uma pessoa com deficiência. Então ele vai trazer o problema para o grupo deles, e o grupo deles inteiro vai trabalhar para resolver esse problema. Vai trabalhar para resolver essa situação que precisa ser resolvida, dessa pessoa com deficiência. Por exemplo, esse daqui é o Elcio, ele é uma pessoa com deficiência visual, e a grande dificuldade dele era entender gráficos matemáticos, porque é uma coisa muito visual. Se você não consegue ver, você não consegue saber que curvazinha ele está fazendo dentro do livro. E aí ele, com o grupo dele, conseguiu desenvolver esse pegboard aqui, que é tipo uma malha toda furadinha, em que você consegue colocar vários alfinetes, e aí o professor dele consegue colocar o gráfico matemático com um barbante colorido. E o que é legal é que esse tipo de tecnologia, ela é uma tecnologia assistiva, só que ela é acessível. Ela é acessível para todo mundo, porque quem não tem deficiência visual consegue olhar para esse quadrinho e ver o gráfico que o professor montou. E o Elcio consegue levantar na cadeira dele, ir lá na frente, e tocar e sentir como é que está essa curva desse gráfico matemático. É genial. Aqui esse projeto essas oficinas de cocriação elas eram tanto em parceria com a Casa Thomas Jefferson, tanto em parceria com a Red Bull. E a da Red Bull era muito legal porque ela é feita para esporte, para prática de esporte. Então você tinha alguma pessoa com deficiência que ela queria praticar um esporte específico, só que ela não tinha como. E aí você começa a criar tecnologias para que essa pessoa consiga praticar esse esporte e para que ela consiga participar também. E aí, para fechar com chave de ouro, por que eu falei que esse projeto binga em todos os quesitos makers? Ele trabalha com tecnologia, né? A gente vai estar usando tecnologia de ponta para fabricar essas soluções. Ele trabalha colaboração, ele vai trabalhar empatia, ele vai trabalhar a questão do trabalho em equipe, ele vai trabalhar tecnologias inovadoras, isso eu já falei, eu estou começando a me perder. Ele vai trabalhar principalmente a questão do open source e a questão da acessibilidade de grana. Porque todos esses projetos que foram feitos nessas oficinas, eles eram depois digitalizados e disponibilizados gratuitamente na plataforma do Me Viro. Então, eles são projetos open source, em inglês e português, né, eles são traduzidos, e aí todo mundo, do mundo inteiro, consegue pegar e baixar essas coisas. E aí, baixando essas coisas, você consegue ou resolver a questão que você estava com dificuldade, ou então fazer algo para alguém que você conhece que está com essa dificuldade. Ou então modificar ela e melhorar ela. E depois você melhora, você volta ela para a comunidade, para que a comunidade possa resolver isso. É brilhante, é sensacional. E aí, é isso, eu não vou ficar mais segurando vocês, meu tempo já está acabando, eu vou abrir para perguntas. Mas com esse, sei lá, tempão que eu estou falando aqui, o que eu vim trazer para vocês era isso. É como o movimento maker e como as tecnologias assistivas e como as tecnologias de ponta de fabricação digital estão trazendo para a educação uma mudança que já era para ter acontecido há muito tempo. Né? Já passou da hora há anos da gente começar a ter uma educação que realmente faça sentido para as pessoas. Então, é isso. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu falei no começo, o Me Viro ele é uma instituição social, né? A gente é uma empresa que trabalha sem fins lucrativos, e todos esses projetos que vocês estão vendo, eles foram financiados por empresas privadas ou por pessoas físicas, como vocês estão aqui. Obviamente, eu vou deixar o Pix no final, que é o CNPJ, para vocês pagarem um café para a gente, se vocês quiserem. Se não, está tudo bem. Procurem só nas redes sociais, eu vou deixar todos os contatos aqui. Mas é isso. O que é muito lindo é que a gente pega dinheiro do privado e a gente aplica para o público.
A gente aplica para pessoas que, no geral, não teriam acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de projeto. Isso é lindo de se ver. É isso, gente. Muito obrigado. Aqui estão os contatos. Vocês podem entrar em contato, podem tirar dúvidas. Você mandando e-mail nesse e-mail aqui, eu vou te responder ou não. Vamos descobrir. Mas aqui está o Me Viro também. Ali são os arrobas do Instagram. E eu vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem algo para perguntar, se vocês não tiverem, eu vou ficar muito mais feliz, porque eu só saio do palco. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tem? Claro. Aham. Eu sou professora e a questão do currículo novo do ensino médio faz muito sentido, porque quando eu saí do ensino médio e entrei na faculdade, ninguém me ensinou a fazer o imposto de renda. Ninguém. Eu devi para o governo durante 2 anos, fiquei com meu CPF irregular porque eu não sabia que eu tinha que fazer imposto de Ninguém te renda. ensinou, porque não ninguém é isso me que ensinou. vai na escola. Então, eu acho que muito além do conteúdo, beleza, o conteúdo é necessário para vestibular, concurso e o que você for fazer da vida. Mas ensinar a viver o mundo como o mundo está. Sim. Então, assim, os nossos pais não viveram o que a gente vive. As nossas crianças não vão viver o que a gente está vivendo hoje. É uma geração, a gente tem que ensinar um passo além do que a gente tem hoje. E eu acho que com o desenvolvimento, o autoconhecimento e o desenvolvimento de tecnologias avançadas faz com que as crianças reflitam mais antes de fazer qualquer coisa. Então, assim, levar elas para um caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Que é isso, eu só queria contribuir isso mesmo. Você podia ter subido aqui, moço, eu ia ficar mais feliz. Mas sim, é exatamente isso, porque você traz... Foi o que eu falei. Por mais que a escola do meu avô tivesse sido a mesma que eu tive aula, o mundo não é mais o mesmo. Foi exatamente o que você falou. E não só para os jovens isso tem que ser passado, né? A gente estava aí na palestra passada com o pessoal falando de ensinar tecnologia para pessoas idosas. Elas também precisam aprender a viver no mundo novo, porque tudo está mudando. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Posso sair daqui? Obrigado. Manda bala. Droga. Boa noite, tudo Boa bom? noite. Tudo bem. Eu trabalho no GDF também, eu tenho uma dúvida, será particular para você pensar, por que que as escolas públicas não têm um espaço make em todas as escolas? Eu queria te responder de um jeito mais grosseiro, mas eu não posso. Então, é basicamente verba. No geral, verba. Você acha que faltaria também um monitor, um professor ou o espaço? Essa é uma necessidade que, geralmente, ela é muito resolvida. Porque, por exemplo, nos projetos de vida que está tendo no novo ensino médio, eles estão tendo um treinamento específico para professores que já estão na rede pública darem o projeto de vida. Para você ter um psicopedagogo lá cuidando dos alunos. Só que o Espaço Maker, eu imagino que eles vão resolver da mesma maneira. Eles vão trazer os professores para uma formação para conseguir lidar com esses Espaço Makers. Inclusive, o próximo projeto que o Me Viro está rodando, em parceria com o Instituto CNP, é isso. A gente está trazendo os professores para fazer essa formação em fabricação digital. Para que ou eles consigam trabalhar dentro dos Espaços Makers que em algum momento devem chegar nas escolas públicas, ou que eles consigam usar Espaço Makers para criar essas tecnologias educacionais que eles precisam para a sala de aula. Mas, sim, teoricamente, vai acontecer. Já, segundo a secretaria, já tem uma destinação de verba preparando para isso, assim, porque eles perceberam que é isso. Não adianta mais você colocar uma sala cheia de computador com Windows 7 que não funciona mais, para os alunos usarem e ninguém pode entrar lá. E faz mais sentido você ter uma sala preparada para receber essas atividades makers, onde você vai fazer e construir as coisas. Respondi? Tá de boa? Valeu. Manda bala. Eu só queria ir embora, mas... É só pegando o gancho do professor, há 2 palestras atrás dessa daqui, a Natália falou sobre como criar uma startup aos 12 anos. Uhum. E ela pega jovens de 12 anos que criam startups. E uma das startups que foram apresentadas é de um aplicativo, um sistema, para ensinar professores a jogarem para usar os jogos na sala de aula. Sim. Então, eu acho que é muito disso. É falta de capacitação do professor que já está lá, porque ninguém sabe nem para que rumo vai. Normalmente, os professores que estão na secretaria são professores do magistério, professores que depois fizeram faculdade, enfim... Ficou naquele sistema ali do eu tenho uma sala de aula, um quadro, que hoje já é de pincel, não é mais de giz. Melhorou, hein? Melhorou, tá. Tem até televisão em algumas escolas. Então, assim, eu acho que é infraestrutura mesmo e capacitação profissional das pessoas que estão envolvidas no processo. Eu acho sim, que com certeza. Tem tudo para dar certo, mas é uma reciclagem contínua. Sim, sim. É isso, aprender é continuar pesquisando. Show, gente.
Eu fui encerrado por aquele brother ali, ele me salvou, então vocês não têm mais tempo de fazer pergunta. Muito obrigado e até a próxima.